A Montanha Mágica 23. Se você está seguindo os meus vídeos, você está vendo que eu estou praticamente lendo o livro, uma parte depois da outra. Então não mudei de página ainda em relação ao vídeo anterior. Estou na 135, quando o Settembrini responde ao Joaquim. O Joaquim falou que a música lá em cima é muito interessante, é muito bom, porque dá uma sensação de divisão de tempo, coisa que geralmente não se tem lá em cima. O tempo se dissolve lá em cima. Então Settembrini fala o seguinte: "Bravo!", gritou Settembrini. "Bravo, tenente! O senhor definiu muito bem um fator incontestavelmente moral na natureza da música. A saber, que ela mede o curso do tempo de uma forma especial e cheia de vida, e assim lhe empresta vigilância, espírito e preciosidade. A música empresta ao tempo vigilância, espírito e preciosidade." Okay? Esse é um exercício que eu gosto de fazer, um parênteses aqui. Quando eu tenho uma frase difícil, às vezes frases com várias frases subordinadas, né, e todas as frases uma conectada com a outra, ou até frases mais profundas, eu acho extremamente interessante você fazer paráfrase da mesma frase, para você às vezes entender melhor a frase, às vezes para você tentar digerir aquilo ali. Okay? Bom, então, e assim lhe empresta vigilância, espírito e preciosidade. A música desperta o tempo. Desperta a nós para tirarmos do tempo um gozo mais refinado. Desperta e, portanto, é moral. A arte é moral na medida em que desperta, mas que sucede quando ela faz o contrário, quando entorpece, adormenta, estorva a atividade e o progresso. Também disso a música é capaz. Sabe perfeitamente agir como ópio, uma influência diabólica, meus senhores. O ópio é uma obra do diabo, porque causa apatia, estagnação, passividade e inatividade servil. Há na música um elemento perigoso, senhores. Insisto no fato de sua natureza ambígua. Não exagero ao declarar que ela é politicamente suspeita. Ok? Uma das coisas mais deliciosas de ler um livro nesse nível é que não é ou você é a favor de uma ideia ou você é contra uma ideia, ou você está com a razão ou você não está com a razão. As coisas são sempre mais complexas. Assim como numa discussão real, na vida real, as coisas são sempre mais complexas. Por que as discussões, elas às vezes tendem a ficarem num nível ridiculamente superficial? Porque se simplifica todas as ideias, né? Para que fique mais fácil torcer por uma ideia ou torcer pela outra. Percebam o seguinte: há uma aversão do Settembrini muito grande, e aí eu diria que há uma aversão no humanismo muito grande à servidão. Primeiro ponto: por que o ópio é uma obra do diabo? Porque ele causa passividade e ele deixa você servil. Okay? Então isso é muito importante. O homem, por isso o humanismo, é aquele que não serve a nada e não serve a ninguém. Okay? Esse é o ponto. O homem é aquele que não serve a nada e não serve a ninguém. Eu lembro que quando eu estudava na escola, o pessoal fala sobre humanismo, quando o homem se torna o centro. E as pessoas esquecem Deus. Aí eu fui para a faculdade e aí colocaram isso em perspectiva, falando: não, mas ainda continuou todo mundo religioso e tudo mais, então se exagera isso. Aí eu fui para o outro lado, acreditando no outro lado, mas depois eu acabei voltando mais ou menos para um meio termo ali, que é o seguinte: embora o homem, ele... Bom, com o humanismo a gente não vai ter um desaparecimento da religião. A religião nunca desaparece, né? Nunca desapareceu na história da humanidade. Mas há um ponto bem importante ali. O homem substitui o lugar de Deus em que sentido?
no sentido em que o humanismo tem uma aversão brutal à passividade, à servidão, ok? É desonroso que você sirva a alguma coisa, pela visão do Settembrini, ok? Lembre-se, não é meu interesse aqui pensar, mas tem um humanista aqui, eu não fiz uma pesquisa histórica, eu não sou especialista. Eu estou conversando com o Settembrini e com um pouquinho de conhecimento que eu tenho, né? E esse é o meu conselho para você. Você não precisa gastar 8 anos da tua vida estudando todos os os sources, os resources, todas as fontes, né, para que você possa ter uma opinião. Não, conversa com o Settembrini, já é o suficiente. Okay? É claro, se você quiser fazer tudo isso, vai lá. Então tá. Então é desonroso para o homem servir qualquer um ou qualquer coisa. Quer isso seja a música, quer isso seja Deus, quer isso seja a arte em geral. O homem não serve essas coisas servem ao homem. Okay? Parece que aqui, quando o Settembrini fala... Bom, o Settembrini não vai falar de Deus, então não vamos discutir isso com ele. Mas... O ópio é uma obra do diabo porque causa apatia, estagnação, passividade e inatividade. E a música, ela é perigosa porque pode existir um momento que ela não serve ao homem. Pode existir um momento em que o homem tem que servir a música. Pode existir um momento em que a música te leva e te arrebata de tal forma que você já não é o dono e você não está conseguindo nada. Você não está tirando proveito algum. Não há nenhum progresso para a sua vida você escutando música. E por causa disso que a música é desprezível. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, não há nenhum progresso porque você está lendo esse livro não está trazendo nada para você. Então esse tipo de literatura é desprezível. A boa literatura é a literatura que te serve. Repare, toda essa discussão que eu estou tendo com o Settembrini aqui não é para defender que a literatura não traz, digamos assim, tesouros escondidos, né? É claro que você passa a ver o mundo de forma muito mais clara. É claro que você, sei lá, digamos assim, o retorno mais superficial, você ganha vocabulário, modo de expressão, etc, etc, etc. Mas a questão aqui é na origem, não o que acaba acontecendo, ok? Não o que acaba acontecendo. Na origem, o que é mais importante? Se é a beleza, se é a literatura ou se é você. Para Settembrini é você, ok? É o progresso que você pode pegar daquilo ali. Sabe aquele tipo... Eu vou tentar fazer uma conexão, talvez pareça que eu estou falando de duas coisas diferentes, mas vamos lá. Eu estou falando da questão de primazia, o que é mais importante. Se você assiste o Dr. House, né, aí ele é extremamente cínico sobre todas as pessoas, e às vezes ele vem com aqueles... não me entenda errado, eu gosto do Dr. House, mas ele vem com aquelas digressões, ou aquele filosofar superficial sobre mas você deu o teu rim, mas você está se sentindo bem, então é por causa disso que você deu o seu rim, né? Então veja como todo mundo só quer sentir prazer, etc, etc. Qual é a resposta para isso? Qual é a resposta que a gente daria pro Dr. House? A gente falaria assim: sim, eu vou sentir prazer, eu vou sentir uma alegria enorme em salvar a vida de uma pessoa. Mas a questão é, o que veio primeiro? Quando eu decidi que eu ia correr risco, ok? Que eu poderia morrer para salvar a vida daquela criança. Quando eu decidi, eu tinha certeza, eu tinha em vista o prazer, né? Eu tinha certeza que, eu vou dar o meu órgão, mas imagine como eu vou me sentir bem depois. Eu acho muito ingênuo acreditar nisso. Quando eu dei o meu órgão para salvar a vida daquela criança, só tinha em vista aquela criança. E foi ao salvar a vida dela que depois a felicidade, o prazer... Eu prefiro a felicidade nesse caso, a beatitude, sei lá, esse sentimento bom, ele veio quase como um efeito colateral. Quase que como um efeito inesperado. De modo que essa pessoa que, né, arriscou a vida para salvar a vida de uma pessoa, se depois disso
ela não tivesse sentido felicidade, ela não ia estranhar. Porque o negócio, ninguém prometeu ali que ia haver uma troca, ela ia ganhar felicidade. Se ganha como prêmio. A relação com a literatura, ela pode ser exatamente desse modo. Eu posso ler esse livro porque esse livro é belo, porque esse livro é forte, porque aqui existe aquela história dos gregos, né? Para os gregos não há diferença entre o belo, o bom, o forte e o verdadeiro, né? Então aqui eu consigo ver que tem verdade, é uma fonte de verdade. Então eu me entrego ao livro, eu deixo que o livro me guie, eu faço o que o livro me pede, eu às vezes fico meia hora meditando sobre uma página, eu vou no YouTube, assisto o vídeo de um cara que fica sendo digressivo, aguento tudo isso, né? Porque eu tenho vistas o livro. Aí depois, como consequência, eu fico mais inteligente, eu vejo o mundo com mais clareza, eu tenho mais vocabulário, eu sou respeitado, etc, etc, etc. Mas como efeito colateral, ok? Então a questão aqui é a questão de primazia, ok? Quem que tem a primazia? Para um humanista como Settembrini, o homem sempre tem a primazia. Então eu só posso salvar a vida de alguém se de alguma forma eu estou refinando o meu espírito com isso, então o sacrifício está me servindo, ou é claro, eu posso entender o homem mais geral, né, a humanidade, ok? Mas percebam, se for por esse ponto de vista, sim, Deus foi desbancado, pelo menos na grande maioria das pessoas, na cultura, pelo humanismo, sim. Porque não mais se tinha a ideia de servir a Deus, não importa o que acontecesse, né? Servir a Deus, por quê? Porque Deus é bom, porque Deus merece ser servido. E aí depois você vai acabar ganhando prêmios, né? Mas isso é uma consequência, ok? Então se perdeu essa ideia para ter essa ideia do homem como centro. E aí, é claro, a gente tem os nossos exemplos, por exemplo, de igrejas, todas as religiões hoje em dia. Há uma tendência muito grande em a religião me serve para alguma coisa, né? Pode ser desde o nível mais superficial e tosco, né? Aquela história, se você vir aqui você ganha um carro, aquela sacrifício que todo mundo faz, você também faz, né? Oh, dá dinheiro para a igreja, oh. Tudo bem, é válido, mas às vezes não é essa coisa superficial. Às vezes a gente quer que Deus nos dê uma saúde psicológica, e é por causa disso que Deus existe, né? E aí a religião, ela vira basicamente uma terapia em grupo, porque como que a Bíblia pode me ajudar a ser um líder mais produtivo, etc, etc, etc. Pessoal, não estou dando a minha opinião se você deve ou não deve ser religioso, se você deve ou deve seguir religião. Não é esse o ponto, mas é aquilo que eu falei pra vocês. Eu não tenho problema nenhum em você tirar qualquer conclusão da verdade que a gente descobre. O meu interesse é só em trazer essas coisas à luz, ok? Então há sim uma inversão, né? Eu espero ir à igreja para ser uma pessoa mais equilibrada. Eu espero rezar ou orar ou sei lá qual ritual que você segue para que eu consiga ser centrado, renove as minhas energias. Ai, como é bom ir na igreja, né? Aí chega na segunda-feira, você está com a energia renovada e consegue produzir bem, né? Porque você não fica mais estressado. Perceberam? Há uma inversão aí. Há uma inversão. É tudo isso que está servindo a você e não você que está servindo um Deus ou sei lá o quê. Por que eu estou falando sobre Deus? Porque é mais ou menos essa relação com a verdade da literatura, com a bondade no exemplo do Dr. House. Okay? Sempre é essa relação. A pergunta é, você está preparado para servir? Quer seja uma causa, quer seja uma arte, quer seja a tua vocação, quer seja um Deus, quer seja... Você está preparado para servir? Essa é a pergunta.